Sinal. Beleza, então. Boa noite a todos. Turma de farmácia e a turma de biomedicina, então, agora começa a segunda semana do TCC. Eu dou novamente as boas-vindas a todos vocês. Na semana passada, eu acho que algumas pessoas não estiveram presentes, porque nessa primeira semana, alguns alunos não tiveram acesso ao AVA ainda, certo? E estava essa coisa de sincronizar ainda, né? Outros tiveram acesso, puderam acompanhar, mas não tem problema. O professor vai resumir agora, nesse primeiro momento da aula, rapidamente aquilo que a gente conversou. A gente sempre vai tentar fazer um resumo, né? Assim, para que todo mundo possa ficar no mesmo trem, tá? E depois a gente passa o assunto teórico do dia, né? Na semana passada, o professor conversou que a gente agora vai iniciar o TCC 1, turma de biomedicina, turma de farmácia, né? É um tronco comum e nós estamos aqui com uma turma grande, certo? Acho que são aproximadamente 80 alunos, isso é bastante, né? A gente vai conseguir trabalhar muito bem no acesso remoto, porque o TCC é uma disciplina que requer muita leitura, né? E que qualquer tipo de coisa que a gente faz nele, ele basicamente vai ser feito por computador, certo? Então você tem que escrever seu trabalho no computador, você tem que pedir para o teu orientador corrigir também no computador, certo? Então, eu não vejo a pandemia agora, esse ensino remoto, como algo prejudicial para a gente. Muito pelo contrário. Tá? E nisso eu acho que a gente não tem problema nenhum. Né? O professor conversou na semana passada que, diferente dos últimos anos, vocês terão apenas a disciplina de TCC1. Não será ofertada, a partir de agora, a disciplina de TCC2. Né? O que significa isso? Em tese, nada vai mudar da tua produção de texto. Você vai criar um trabalhinho de TCC com o orientador, né? E você vai, lá no final do ano, desse ano, né, defendê-lo para uma banca, certo? Como normalmente é feito no passado. Porém, nesse semestre que é o TCC1, o que vai acontecer? Você tem que procurar, sim, o orientador, mas o papo principal vai ser entre mim, que é o professor Bruno de TCC, e vocês. Tá? Eu vou ser, digamos assim, o primeiro orientador que vocês terão. Tá? Nesse semestre, eu vou ajudá-los a escrever o trabalho de vocês, e vocês vão mostrar o trabalho a mim e ao orientador que vocês escolherem. Tá? Então, em outras palavras, vocês devem escolher um professor orientador agora, nesse semestre. Agora, nessas primeiras semanas, já, como eu já falei, né? É interessante vocês conversarem com os professores que vocês têm afinidade, que vocês acham que podem ajudá-los. E a gente aqui, o professor Bruno com vocês, vai corrigir o trabalho de vocês de fato. A gente vai ter dias específicos que você vai mostrar o trabalho para o professor. Nas nossas aulas, toda segunda-feira à noite, às 8 horas da noite, a gente vai começar a nossa live. O senhor vai fazer aula ao vivo, gravar o conteúdo para aqueles que não puderam estar aqui agora. Né? Professor, como que vai funcionar o meu TCC? Bom, o TCC1, a gente vai disponibilizar para vocês um formato oficial de trabalho. Ele é um trabalhinho, um arquivo doc, certo? Que possui alguns tópicos. Esses tópicos que a gente vai trabalhar durante esse semestre devem ser produzidos com a minha ajuda e com a ajuda do professor orientador de vocês. Tudo bem, pessoal? Lá no finalzinho desse semestre aqui, estou falando de mais ou menos final de junho, mais ou menos, você vai produzir um vídeo de até 12 minutos do seu trabalho, explicando o seu trabalho, você gravando um vídeo, né? E você vai me entregar o seu trabalho pronto. Eu vou encaminhar esse videozinho que você gravou, mais o seu trabalho, para uma banca de professores. Ou seja, nesse semestre não vai acontecer uma defesa ao vivo de TCC, vai ser remoto, certo? Mas só encaminhando o arquivo. Vai ter uma defesa, um público por trás. Isso, uma defesa com público por trás, vai acontecer só no final do ano. Eu acho que o professor falou muita coisa, né, que a gente conversou a última aula. E eu gostaria, então, de aproveitar agora, já que a gente está com bastante gente aqui na live, né, e perguntar, tem alguém que tem alguma consideração, depois do que o professor falou, alguma dúvida? Lembre que a dúvida de um aluno TCC, muitas vezes é dúvida de uma galera aqui. Não pense que você tem uma pergunta que é uma pergunta tosca, uma pergunta boba, muito pelo contrário. Sempre tem perguntas importantes aqui. Ninguém tem nenhuma pergunta? Então, beleza. Como que funciona?
Diga. Por exemplo, eu trabalho em hospital. Se eu queira fazer uma pesquisa com funcionários ou pacientes que seja, o meu trabalho ele tem que passar, no caso, pelo comitê de ética do hospital. Nesse caso, daí tem que passar por um outro comitê de ética ou só o do hospital é necessário para que eu possa apresentar o trabalho? Uma boa pergunta. Não. Você vai utilizar o comitê de ética do hospital, né, e ele é o suficiente. Todo comitê de ética é autônomo. Né? Então, por exemplo, no momento que for aprovado, você vai receber um código. Esse código vai servir para você provar para todo mundo, o leitor do teu trabalho, a banca, que ele foi aprovado em algum comitê de ética, certo? Certo. A Thalita fez uma pergunta importante, pessoal, porque algumas pessoas que possivelmente não assistiram a nossa última semana, podem estar se perguntando assim, mas comitê de ética, né? O que é isso, comitê de ética? Toda pessoa, todo investigador que vai começar um trabalho envolvendo seres humanos, o ser humano participa da pesquisa como um sujeito, né, passivo, você precisa submeter o trabalho ao comitê de ética. Então, por exemplo, eu vou passar um questionário para algumas pessoas responderem. Eu vou testar um medicamento. Eu vou fazer um bombom e eu quero dar para essa pessoa ver se ela acha gostoso ou se ela acha ruim. Qualquer coisa que você fizer, de experimentar um doce, a perguntar o nome da pessoa. Isso já exige um comitê de ética. Né? Por quê? É um ser humano investigando um outro ser humano, certo? A gente precisa de uma pessoa que é imparcial, que é alguém no comitê, para ver se esse trabalho, se ele é ético, se ele é cientificamente correto, enfim, é isso. É para a gente ter uma ordem ética na coisa, na pesquisa, certo? Aquelas pessoas que não vão utilizar o comitê de ética são aquelas pessoas que vão fazer um trabalho de pesquisa ou de revisão que não vai ter um ser humano sendo investigado, certo? O professor está indo muito além do necessário. A gente está falando muita coisa antes, né, da gente chegar no momento devido. Isso aqui é só para já tirando um pouco as dúvidas de vocês, ok? A gente vai então, como professor, para a gente resumir aqui esse papo inicial e começar a nossa aula, toda segunda-feira, aula a partir das 8 horas. Esse conteúdo será gravado para aqueles que não puderem comparecer aqui às nossas aulas. Toda semana, a partir de hoje, terá uma questão chamada questão de frequência. Como as outras disciplinas. A gente vai ter lá uma perguntinha de múltipla escolha que você vai responder para que você ganhe a presença nessa disciplina. Você, por exemplo, pode estar assistindo a aula ao vivo ou você pode estar assistindo no YouTube daqui a 3 dias. Você só vai poder provar para mim que você esteve presente essa semana se de fato você responder essa perguntinha. Tá? Não importa que você esteja aqui na live do começo ao fim, não. Você só vai ganhar presença de fato se você marcar a resposta. Não importa qual alternativa você marque. Né? Aquilo lá pode ser certo, pode ser. Não importa que você marque e mostre para mim que você não roubou. Certo? Hoje no mundo tecnológico é assim, né? Você tem que provar que você é um ser humano, que você não é um spam, não é um robô. Tudo bem? Por que a gente fez isso? Não foi o professor Bruno que inventou essa regrinha. Isso foi a Ana Andrade que estipulou que a presença está atribuída, né, a responder esse questionário. E, pessoal, de forma alguma eu quero falar algo para preocupá-los ou uma espécie de indireta, né? Mas o TCC, ele é uma disciplina em que há reprovação por nota e por falta, certo? Existem disciplinas que podem ser flexíveis, né? Conversando em conselho. TCC, nota e falta, reprova. Nós já tivemos todos os anos alunos que reprovaram por um ou por outro motivo. Então, TCC deve ser uma das suas maiores prioridades. Não só o trabalho, mas a disciplina em si. Bem? Eu falo isso para que a gente esteja todo mundo assim empolgado nesse espírito de fazer um trabalho bonito. Bom? Beleza. Esses eram os recadinhos iniciais. Tá? Eu estava devendo algumas coisas para vocês, né, da nossa última aula. O curso de farmácia perguntou para o professor Bruno se o projeto integrador seria obrigatório para os veteranos, certo? E eu não sei se vocês já estão sabendo, mas a coordenadora me passou a informação de que o projeto integrador não será obrigatório aos veteranos. Essa foi a informação que me foi transmitida. Isso para o curso de farmácia. Eu ainda não sei para o curso de biomedicina como está a situação. Eu só estou respondendo isso na matéria de TCC porque foi levantado pelos alunos de farmácia. E eu prometi uma resposta. Tá? Então a resposta é essa. Os veteranos não terão
atribuição de PIF nesse semestre. Tudo bem, pessoal? Beleza. Agora, então, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje, né? O professor falou que a gente está nessas primeiras semanas ainda no momento de conhecer um pouquinho o que é a disciplina de TCC, entender um pouquinho do que se trata. Hoje vai ser um dia importante para a gente tirar essas dúvidas, né? O senhor vai colocar aqui, então, para a gente apresentar os nossos slides. Eu não vou colocar em modo de apresentação, como eu falei na aula passada, porque o Google Meet de vez em quando está travando. Né? Então, vocês vão ver apenas os meus slides sem apresentação. Tá? O que a gente vai conversar hoje, professor? A gente, então, pessoal, está entrando nessa fase inicial do nosso TCC. A gente vai entender um pouquinho o que é o trabalho de conclusão de curso. Né? A gente falou aqui que a gente chega num momento difícil, porque tem muita ansiedade, a gente às vezes fica um pouco apreensivo com o tempo, né? Então, aquela sensação de que há muita coisa a se fazer em pouco tempo. Né? Isso pode criar uma certa frustração, um certo medo na gente, mas eu asseguro vocês de que a gente vai ter um semestre longo, né? E se a gente faz a coisa certa desde o início, com paciência, com calma, mas sempre fazendo de forma disciplinada, a gente vai fazer um trabalho maravilhoso de TCC. Tá? O que eu me proponho a gente conversar hoje? Eu não vou hoje de cara falar para vocês de um modelinho de trabalho. Ainda é cedo para fazer isso. A gente só vai começar a mostrar o modelinho, como que você começa a escrever o seu trabalho, na semana que vem. Hoje, a gente vai investir nosso tempo falando sobre a procura de um tema. Como que eu procuro o meu tema? Como que eu posso escolher entre o tema A em detrimento do tema B? Né? E a gente vai aprender um pouquinho como pesquisar. Onde e como pesquisar trabalho. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Bom, esse slide aqui eu gosto de mostrar para vocês porque ele retrata exatamente o ponto que a gente se encontra. Né? A gente tem uma escadaria grande agora à nossa frente, que é esse compromisso de fazer um trabalho de TCC. Tá? Você está agora na estaca zero, algumas pessoas já têm orientador. Eu acredito que a maioria pode ainda não ter orientador, então está todo mundo no mesmo nível ainda. Né? Antes da gente começar a escrever um trabalho, antes da gente começar a colocar as ideias de cara no papel, já formar o nosso TCC, a gente precisa, com muita calma, refletir qual será a pergunta, qual o tema que eu quero trabalhar para um TCC. Isso é muito importante, porque vocês vão ver que tudo isso, tudo que você vai fazer, depende bastante dessa ideia. Não existe resposta correta para a gente falar qual que vai ser a escolha do teu tema. Eu já recebi vários e-mails de alunos perguntando para o professor, se eu escolher esse tema X, isso é ruim? Será que eu posso fazer o tema Y? Não existe muita proibição, pessoal. O céu é o limite quando a gente escolhe temas. O que o professor vai fazer aqui, como professor de TCC, é dar algumas dicas para vocês. Tem pessoas, por exemplo, que estão bem decididas. Não, meu tema vai ser pesquisa de antibióticos. Ou, não, professor, o meu tema vai ser sobre um teste molecular para diagnosticar coronavírus. Cada pessoa tem um tema, cada pessoa tem uma ideia. Né? Mas eu tenho certeza que muitos de vocês ainda estão meio perdidos. Talvez estejam divididos entre um tema e outro. Tá? Então aqui segue algumas dicas, né? Qual tema será que eu posso escolher? Bom, quando a gente vai julgar o trabalho de vocês, o professor está falando a gente, estou falando banca, eu estou falando algum leitor que vai entrar em contato com o teu trabalho daqui a 5 anos, né? A gente vai analisar o teu tema por várias formas, né? Quer dizer, se você fez bem o seu trabalho, se você escreveu bem, se você trouxe bastante dado, mas também existe algo importante, se o teu tema é relevante. Né? Então, escolher um tema envolve muitas coisas, mas não é só o tema que você acha legal, não é só essa resposta que define pra gente aqui a escolha do tema. Tá? Então, a gente coloca o seguinte, ó, as dicas que eu dou para vocês procurarem um tema, pode começar assim. Primeiro, um assunto que necessita uma definição melhor. Tem muita coisa que você teve contato aqui no teu curso de biomedicina, no teu curso de farmácia. Desde que você começou a estudar alguns anos atrás, você já passou por muitas disciplinas, né? Teve muita coisa ali que você viu uma explicação legal do professor, ou às vezes você viu uma explicação que não te satisfez, que você precisou procurar por fora um pouco mais sobre aquele tema, o que te interessou. Né? Você percebe que tem alguns temas que eles estão muito superficiais ainda. Não tem muita pesquisa envolvendo ele, ou tem muita pesquisa,
mas a informação não está chegando na população. Quer dizer, tem muito pesquisador falando desse tema, mas a população nem sabe do que se trata. Então, perceba que quando a gente vai escolher um tema, a relevância dele é muito importante. Outro ponto que é muito importante você pensar é o seguinte: o teu trabalho, ele deve ter uma justificativa. O que a gente quer dizer com isso? Quando você for escrever o seu trabalhinho de TCC, lá num dos últimos parágrafos da tua introdução, vai ter um espaço para você justificar para o leitor por que você escolheu esse tema. Veja bem, o leitor pergunta para você por que você escolheu esse tema, ele não quer que você responda para ele, porque eu achei legal esse tema, né? Porque eu sempre gostei de falar de antibiótico. Não, ele quer que você justifique, né? Tem algum motivo científico para você estar trabalhando nisso? Ele é relevante sobre qual ponto de vista? Tá? Então, você perceba que você, como aluno de farmácia, de biomedicina, você, de forma, tem que prestar contas para o resto da população acadêmica. Você tem que mostrar com fatos por que você escolheu esse tema de fato, né? Então, o professor pode dar aqui uma justificativa. O professor Bruno gosta bastante de falar sobre antibióticos, né? Então, eu quero fazer uma revisão bibliográfica sobre um tipo de antibiótico. Tá? Quando eu for justificar um tema, eu posso dizer que eu escolhi fazer uma revisão sobre um tipo de antibiótico porque, nos últimos anos, as bactérias apresentaram uma resistência muito grande contra esse antibiótico. Então, a gente tem que entender exatamente qual que é a eficácia dele hoje, nos dias de hoje. Uma pessoa vai resolver falar, por exemplo, sobre uma doença hematológica, uma doença do sangue, né? Alguma coagulopatia. Como justificativa, você pode mostrar, por exemplo, que no Brasil a incidência dessa doença é muito alta, né? Então, você percebe que tem muitas formas de você tornar o seu tema atrativo para o público. Tá? Não existe um padrão para você tentar defender a pertinência justificativa de um tema, né? Você tem muitos argumentos que você pode usar para mostrar que é importante estar pesquisando isso, tá? O professor Bruno, naturalmente, à medida que começar a corrigir o trabalho de vocês, vai ajudá-los, né? Olha, isso aqui, acho que você pode melhorar essa justificativa, né? Talvez você possa trazer outras coisas, enfim, isso aqui é um papo entre o professor Bruno e cada um de vocês. Né? E a gente vai marcar direitinho os dias para vocês começarem a mostrar o trabalho de vocês. Tá? Outro ponto também, que a gente coloca aqui, né? Um trabalho que seja eticamente aceitável. A nossa colega acabou de perguntar ali no começo se, de fato, né, sobre comitê de ética. Ninguém pode apresentar um trabalho que envolve seres humanos e que não tenha passado por um comitê de ética. Isso é obrigatório, né? Quando você, por exemplo, vai publicar o seu artigo, vamos supor que lá no final do ano, né, você gostou tanto do artigo, ficou tão bom o artigo que você vai querer publicar, obviamente, né? O editor de uma revista, ele não vai nem olhar o seu trabalho se você não mostrar um código que você ganhou, que o seu trabalho foi aprovado como comitê de ética. Então, perceba que esse é o tipo de coisa que é elementar para a gente. Tá? Nossa, professor, eu quero mandar meu trabalho para o comitê de ética, mas eu nem faço ideia como eu faço isso. Calma, a gente vai ter uma aula só sobre comitê de ética. Né? Esse é o tipo de coisa que você e o seu orientador deverão correr atrás, mas a gente ainda está cedo nisso. A gente ainda tem muitos degraus ainda para subir. Tá? Aguenta as pontas que a gente vai chegar lá daqui a algumas semanas ainda. Tá? Bom, o professor coloca agora, já que eu falei para vocês, né, da importância de escolher um tema bom, alguns pontos também para que facilite um pouco, né, esse teu ponto aí se você tiver dificuldade. Primeiro, é óbvio que a gente tem que ter um interesse pessoal no tema. Tá? O professor Bruno, como eu já falei para vocês, dá aula de TCC não há muito tempo. Eu dou aula de TCC há 4 anos. É muito, mas também não é muito. Né? Mas esse pouco tempo, 4 anos, já me serviu para eu pegar assim, uma experiência com alguns pontos. Né? O que eu dou de dica para vocês é o seguinte. O aluno que começa a escrever um trabalho que não é interessante para ele do ponto de vista, mas ele pegou porque um amigo deu para ele uma sugestão. Ou ele pegou porque ele achou que ia ser mais fácil. São alunos que na metade do caminho já se desestimulam. Você tem que pensar que esse trabalho, esse tema, ele vai começar agora e ele só vai terminar em dezembro. De lá para cá, muita água vai passar por aí. Quer dizer, você tem que ter um tema que te estimule. A você acordar, por exemplo, num final de semana de manhã, quando você tem tempo, começar a escrever o seu trabalho. Um tema que estimule entre 1 hora e outra
de intervalo de trabalho, né, do seu emprego, do seu trabalho acadêmico, você começar a digitar, tá? Então, perceba que o senhor está falando uma coisa boba, né? Claro que tem que ser interessante, mas veja bem, isso às vezes a gente acaba deixando em segundo plano, não deve. O professor já citou isso, a relevância do tema, né? Como que eu descubro se um tema é relevante para o senhor? É fácil. Você pode, por exemplo, se você não está convencido se o teu tema é relevante ou não, você pode dar uma pesquisa na internet. Em 5 minutos você consegue descobrir se o seu trabalho é ou não é relevante, né? Um trabalho que seja relevante, ele é um trabalho que tem muitos artigos falando sobre ele. Todo ano você vê artigos novos saindo sobre ele. É um tema, por exemplo, que não parou de ser publicado. Tá? Ah, mas então quer dizer que se o meu trabalho, se o tema que eu gosto não tem muita coisa na internet, então quer dizer que ele é chato, que ele é ruim. Não. Às vezes ela é interessante, mas ainda não há muita pesquisa sobre ele. Isso já é interessante do ponto de vista da justificativa, né? Muitas vezes você pode se interessar em fazer um assunto justamente porque ele não foi bem trabalhado ainda. Deu para entender? Tudo isso dá para você começar a defender a tua ideia, pescar a forma de você defender a importância do seu trabalho. Né? Você pode ter uma doença rara, por exemplo, e você tem pouquíssimos artigos. Isso já é uma coisa relevante. Tá? Bom, uma dica que o professor passa também, e isso é muito importante para a gente, é o seguinte: você tem que escolher um tema que seja, óbvio, executado dentro do prazo. Muitas pessoas, muitos alunos vêm conversar comigo e eles propõem temas, por exemplo, de entender um pouco como funciona a dinâmica de uma doença. Ou, por exemplo, fazer entrevistas com alunos do primeiro ao 8º ano do ensino básico. Você percebe que eu estou colocando nessa minha tarefa, entrevistar uns 500 alunos, algo muito difícil de ser feito em pouco tempo. Né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, não consegue fazer nem metade disso. Tá? Então, muitas vezes, você tem que ponderar se você não está exagerando um pouco, né, no objetivo que você quer para o seu trabalho. Pense num tempo de ser executável. Tá? A gente coloca aqui também algo que eu até lembro que um aluno perguntou na última aula, né? Se você às vezes está dividido, você gosta de várias coisas, você é uma pessoa, por exemplo, polivalente, né? Você tem interesse em muitas áreas, não está decidido ainda, né? Você pode perguntar para o teu orientador que tipo de dica, que tema que ele sugere que você faça, né? É interessante isso, é muito bom escutar o orientador, né? Aqui eu aconselho vocês o seguinte: não pegue um tema que você não gosta só porque o teu orientador falou. É aquilo que o professor acabou de falar. Eu já vi muitos alunos que, na metade do caminho, querem desistir porque o orientador fala uma coisa e você ficou meio com vergonha de contrariá-lo. Não. Converse com ele. Veja se você pode criar um denominador comum, né? Se vocês dois sugerindo não podem chegar ali a um meio termo entre as duas opções. Não pegue um tema que você desgosta de cara, porque não vai rolar. É isso que eu quero dizer para vocês. Tudo bem? Beleza. Aqui a gente coloca umas dicas para você poder formular um pouco, né? Por exemplo, o professor falou agora que você vai começar a escolher o seu tema. Isso já é algo que deve ser feito agora, nessa semana e nas próximas semanas, né? Para que em pouco tempo você já comece a produzir aqui para a nossa disciplina de TCC, tá? Mas se a gente vai começar agora a entender como que eu escolho o meu tema, qual dica que você me dá, professor, para eu começar então a caçar o meu tema? Né? Primeira coisa, você tem que conhecê-lo. A gente está, todo mundo aqui, falando que gosta de A, gosta de B, mas você só vai realmente entender se você gosta desse tema se você fizer uma pesquisa. Tá? A gente pode se surpreender aqui, e a gente pode fazer uma pesquisa aqui entre todo mundo que está na sala e se surpreender com o número de pessoas que acham que gosta de um tema e, na verdade, não gosta. Tem muita gente aqui que diz que gosta de um tema, mas, na verdade, nunca deu nenhum trabalho de dar um Google para ver se você acha muita coisa sobre ele, para você ver se não é um trabalho que é muito batido, muito repetitivo. Você entende? Tudo isso faz parte de garimpar, de procurar um tema interessante. Tá? Então, olha as dicas que eu dou para vocês. Né? Você está ali com uma ideia de tema. Você escolheu um tema específico. Eu vou pegar o caso do professor Bruno aqui, que trabalha com microbiologia, né? Então, eu vou falar assim, olha, eu quero trabalhar falando sobre uma bactéria, Pseudomonas aeruginosa, certo? Bom, eu quero falar tudo sobre ela. Tudo. Tudo que eu puder falar sobre ela, eu quero falar. Né? O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro, eu tenho que fazer uma pesquisa científica.
Eu preciso entrar, então, no Google, começar a acessar plataformas que guardam, que catalogam artigos científicos, né? Para ver o que eu acho desse bicho, o que eu acho dessa bactéria. Eu posso me surpreender. Eu posso começar a usar essas plataformas e descobrir que tem mais de 10 mil artigos falando de pseudomonas. Isso é uma notícia boa, né? Ou eu posso chegar na plataforma e descobrir que tem pouquíssimas coisas. Né? Eu posso chegar ali e perceber que de tudo que tem de pseudomonas, dessa bactéria, muita coisa sobre um tipo de tema. Não tem muita coisa sobre várias relações, vários subtemas ali dentro. Então percebe assim, todo mundo que trabalha com essa bactéria trabalha só com um degrau, com uma coisinha. Tem muita coisa ainda que eu posso explorar. Né? Você começa a identificar de que forma você pode trabalhar o seu tema. Né? Eu vou dar aqui alguns exemplos que algumas pessoas começaram a conversar com o professor. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que querem falar sobre o medicamento, certo? Não importa o medicamento. Pode ser um antihipertensivo, pode ser um antibiótico, né? Pode ser um beta-bloqueador, não importa. Se você quer falar sobre esse medicamento, primeiro, descubra se há alguma coisa sobre ele nos trabalhos. Os trabalhos, os grupos que trabalham com esse tema, qual que é o foco que eles costumam dar para esse trabalho? Será que tem tudo que eu poderia abordar sobre ele? Falar sobre a doença no Brasil, falar sobre o mecanismo de ação, falar sobre os pontos adversos. Eu posso começar a entender que ponto meu trabalho pode se tornar original. Você entendeu? Eu vou falar algo que talvez algumas pessoas fiquem chateadas, né? Mas não é para ficar. Por exemplo, tem um tema dentro da microbiologia que é super batido. Resistência a antibióticos. Né? Esse, você vai concordar comigo, que é um dos temas mais batidos que existem na microbiologia, na ciência, na verdade. Né? Se ele é batido, não é que ele é desinteressante. Não, ele é muito interessante. Mas nos últimos anos ele já foi muito trabalhado. Né? Então o professor Bruno está falando que eu posso amassar esse tema e jogar no lixo. Não, claro que não. Se eu quero trabalhar com o tema da resistência, de que forma eu posso ser original com um tema que é tão batido? Eu devo procurar nessas plataformas de artigo científico artigos que mostrem que tipo de tema foi menos explorado, né? Se tem algum antibiótico que ainda merece um TCC, você entende? Aqui a gente coloca algo importante, então, né? Para você investigar seu trabalho, você tem que começar a fazer uma coleta de dados. Tentar mostrar um pouquinho os pontos fracos do que você pode explorar, as coisas que já estão muito manjadas, tudo isso vai fazendo parte da escolha do seu tema, né? A gente pode, por exemplo, à medida que a gente vai lendo, a gente pode se surpreender com os pontos inéditos que a gente vai descobrindo para o nosso trabalho. Tá? Tudo que o professor está falando aqui é importante porque a gente vai percebendo que, à medida que a gente lê trabalhos, a gente vai ganhando uma experiência muito grande. Né? Todos vocês, quando vão apresentar o trabalho de vocês, no finalzinho do semestre, todo mundo tem aquele frio na barriga. Né? Acontece que a pessoa que fez o trabalho de TCC, ela é a pessoa que mais se dedicou a esse tema. Você, como leu muito, como escreveu muito sobre ele, provavelmente você é uma das pessoas que mais entende sobre aquele assunto para aquele público. Então isso devia trabalhar a seu favor, isso deveria te empoderar, ao invés de deixar você tão tenso. Né? Tem pessoas assim que começam a defender seu trabalho e começam a gaguejar porque acham que não dominam tanto o seu trabalho. Pelo contrário, você deve saber muito mais que qualquer um ali. Tá? Você só vai ganhar essa autoconfiança se você ler bastante. Ler bastante e conhecer o seu tema profundo. Tá? Então, aqui, a gente coloca alguns pontos que são importantes, né? A gente tem que, então, delimitar com exatidão que tipo de resposta a gente quer procurar. Pega um tema, veja de todo aquele mundo, de todas aquelas coisas que você pode trabalhar com esse tema, qual pergunta vai ser mais interessante ser respondida. Estou afim, por exemplo, de fazer um trabalho sobre dengue. Bom, dengue já é uma doença que foi bastante explorada, né? Mas espera aí, professor. Eu posso pegar alguma coisa dentro desse mundo da dengue. Eu posso falar sobre epidemiologia no Brasil, por exemplo. Ó, que interessante. Teu trabalho já não é mais sobre dengue apenas. Você vai fazer um trabalho sobre epidemiologia da dengue no Brasil. Olha que interessante. Você subiu um degrau. Você tornou o seu trabalho mais específico. Né? Um tema que está muita gente tendo interesse. Coronavírus.
Bom, você não precisa trabalhar necessariamente com coronavírus. Você pode trabalhar com métodos de diagnóstico para o coronavírus. Você pode trabalhar com os protótipos vacinais para o coronavírus. Falar de vacina de coronavírus. Falar apenas de sinais clínicos. Como que funciona a relação dos sinais clínicos com os assintomáticos. Enfim, o que o professor está convencendo vocês? Está convencendo que o seu trabalho ele tem que ser um pouco específico. Sempre trazer algo interessante para o leitor. Ok? Professor, eu percebi que o meu tema ele é bem popular. Por exemplo, eu tenho 3 amigos que querem fazer algo muito parecido com o meu tema. Pode? Claro que pode. Né? Ninguém aqui é dono de um tema. Né? Ninguém tem direitos autorais em cima de um tema. O que deve acontecer é a produção de um artigo completamente exclusivo, único. Né? Eu aconselho vocês até trocarem experiências, mas não produzirem juntos o texto. Porque o trabalho ele vai ser avaliado quanto à originalidade dele, certo? Então, 2 trabalhos iguais não faz sentido. 2 temas iguais, perfeito. Ok? O professor colocou aqui um ponto muito importante, né? Eu estou sugerindo, eu estou pedindo para que a partir dessa semana vocês comecem então a ler artigos sobre o tema de vocês. Começar a entender se o que vocês querem fazer é possível, se o que vocês querem fazer existe como, se tem trabalhos falando sobre isso, né? A partir desse ponto, eu já aconselho vocês a criarem uma rotina de leitura. Que é isso, pessoal? Todo mundo aqui, eu tenho certeza que é bastante ocupado. Todos nós aqui temos compromissos familiares, compromissos acadêmicos, você tem todas as outras disciplinas que você está cursando, né? Você tem compromissos profissionais, tem pessoas aqui que trabalham, né, longas horas ao longo do dia, né? Porém, você tem que começar a ter uma rotina de leitura. Não estou falando para você ser um soldado, que você vai ler 3 horas por dia. Não. Mas você tem que reservar pelo menos um momento da sua semana para você entrar em contato com artigos científicos. Tá? A gente só vai conseguir escrever um trabalho bom se você ler. Não rola você ficar só copiando e colando. Primeiro, isso é plágio. Segundo, isso não vai te dar a maturidade que você precisa para você começar a escrever um texto. Só escreve bem aquela pessoa que lê bem. É isso que a gente quer dizer em primeiro lugar. Né? É muito bonito quando a gente chega no final do ano, lá em dezembro, lá no finalzinho do TCC2, né? Você já passou muitos meses com esse tema, você já leu muita coisa, é bonito você ver uma pessoa falar com propriedade, a pessoa ter argumentos de sobra para defender o seu trabalho, para criticar o seu trabalho, para rebater o que o professor da banca fala, é muito bonito isso. Como que você consegue isso? Você consegue sendo autor do seu próprio TCC. Quer dizer, lendo, relendo ao longo dos anos, ao longo dos meses, né? Muitas vezes artigos. Tá? Não se contente, por exemplo, em pegar hoje um artigo e ficar 5 meses sem pesquisar artigos novos na internet. A ciência é muito dinâmica. Né? Hoje está saindo um artigo sobre a tua matéria, teu tema de TCC. Daqui a um mês pode estar saindo um artigo quentinho do forno. E se você não lê isso, pega mal. O professor Bruno já não só participou de bancas, como ele já foi também. Eu mesmo já fui autor da minha banca, né? Eu mesmo já defendi meu trabalho em que algum professor da banca me criticou porque eu deixei de colocar um trabalho novo no meu artigo. Isso foi constrangedor para mim. E, de fato, eu concordo com o professor. Né? Eu deveria estar mais atento que há 2 meses antes de eu defender, tinha saído um artigo novo e o professor Bruno passou batido. Então, veja como todo mundo pode estar aqui sujeito a isso. Certo? Pessoal, eu gostaria, antes da gente continuar a aula, aproveitar que a gente está aí, né, já falou um pouco, perguntar se alguém tem alguma dúvida que não ficou muito clara, algo que eu possa agora corrigir. Por favor, podem perguntar, né? Professor, Diga. como você falou que a gente vai começar a garimpar, pesquisar melhor sobre os artigos, tem em média uma quantidade de artigos para ter uma noção se aquele tema tem artigo suficiente? A Alissa fez uma pergunta muito importante. Pessoal, a gente, no mundo da ciência, não existe uma regra clara, né? Essas ciências, assim, de fazer trabalho científico, não tem uma fórmula mágica, um número
que eu vá falar que vá satisfazer vocês, né? Eu vou responder assim, tudo depende do tema que você escolher. O que eu quero dizer com isso? Tem temas que, naturalmente, já foram muito explorados. Um tema, por exemplo, que é muito fácil de você estudar, né? Vou falar, por exemplo, quero fazer trabalho sobre gripe. Gripe, paramyxovírus já foi um vírus muito descrito, já foi muito estudado, certo? Então, não posso ler 1 ou 2 artigos e achar que eu estou ali sabendo tudo que existe dele. Eu tenho que ler muita coisa, tá? Por outro lado, às vezes você tem, por exemplo, eu vou falar aqui principalmente para o pessoal da biomedicina, né? Um procedimento estético, pessoal que da estética, né? Um procedimento estético, você gostaria de mostrar os benefícios na pele, certo? Bom, esse procedimento ainda não tem muita coisa, não tem muito artigo publicado. Então, a partir daí, você já vê que 3 ou 4 artigos já pode ser o suficiente para você entender se esse tema é relevante ou não, né? O que vai te orientar, o que vai te guiar e ver se você está lendo o suficiente ou não, é o número de artigos que te devolve quando você coloca na ferramenta de busca. Você coloca lá o nome do tema que você quer e o artigo te devolve um monte de coisa. Basicamente isso. Tá? Se, por exemplo, você digitou o nome do teu tema, uma doença que você quer pesquisar, uma doença de bactéria, né? Ele te devolve milhares de artigos, milhares e milhares, você percebe que é um tema fértil, bem abundante. Agora, se você digitar lá o nome de uma planta que você quer classificar, o nome de um fitoterápico, por exemplo, né? Eu fiz o trabalho no ano passado com uma aluna que estava pesquisando, falando sobre fitoterápicos contra fungo, né? Todas as ferramentas de pesquisa devolviam poucos artigos para ela. Existem muitos antifúngicos, mas poucos fitoterápicos voltados para antifúngicos, né? Quer dizer, você já vê que já não tem tanta, já não é tão fértil assim. Então, eu posso me contentar, né, em não ficar o dia inteiro lendo sobre o artigo, né? Isso não quer dizer, Sr. Bruno, não quer dizer que se você está pegando um tema desafiador, que o teu TCC tem que conter poucos artigos. Tipo, você só cita 3 artigos, não, o Sr. Bruno falou que eu não precisava. Não, você tem que ver de todas as formas como você pode angariar artigos para você, tá? O Sr. Bruno deu uma resposta bem vaga, na verdade. Por quê? Tudo vai depender do seu tema, né? Você que vai conseguir essa sensibilidade. Bom? Pessoal, mais alguma pergunta, pessoal? Não é possível que vocês não tenham dúvida, né? Tranquilo? Então, beleza. Daqui a pouco eu vou abrir mais espaços para dúvidas também, tá? Vamos dar, então, prosseguimento ao que a gente está conversando. A gente tem também um ponto importante, né? A gente tem que entender o seguinte, não só qual tema a gente quer conversar, mas também qual é a modalidade de trabalho que a gente se propõe a fazer, né? Aí eu coloco essa informação para a gente, definir os nossos objetivos. Existem algumas modalidades de trabalho que a gente pode investigar, né, pessoal? Por exemplo, existem algumas pessoas que querem fazer um trabalho prático, querem gerar dados, querem investigar uma pergunta. Por exemplo, pesquisar a eficácia de um medicamento, fazer um trabalho envolvendo os seres humanos. Quando a pessoa ela quer investigar de forma ativa, ela quer pesquisar de forma ativa um determinado tema, a gente fala que ela quer fazer um artigo original, ou seja, ela quer fazer uma investigação prática. Outras pessoas querem responder uma pergunta de forma teórica. Elas se interessam, por exemplo, em responder um tema, né, de forma de dissertação. Tá? Desculpa, pessoal. Não se preocupe que a gente não pega, né, coronavírus aí pelo modo remoto. Mas é mais forte que o professor, né? Bom, a gente às vezes quer responder, então, uma dissertação. A gente, por exemplo, tem interesse em ler e conversar um pouco, dialogar um pouco através de uma revisão bibliográfica, né? E também tem aquelas modalidades de trabalho que a pessoa tem a oportunidade de conhecer uma doença rara no seu estágio, tem um parente que tem uma doença rara, uma doença que ainda não foi muito publicada, e a pessoa quer ter uma oportunidade de descrever isso. Pela primeira vez, catalogar, descrever do que se trata essa doença. Resumo, nós temos 3 modalidades de trabalho. A gente tem, então, trabalho de investigação, trabalho de revisão bibliográfica e trabalho de relato de caso. Né? Eu não vou aconselhar vocês qual modalidade de trabalho você deve escolher, porque varia muito do seu gosto. Porém, cada modalidade de trabalho tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Para um momento de pandemia,
talvez a modalidade de trabalho mais ideal seja a revisão bibliográfica, porque é um momento em que a gente ainda não tem essa facilidade de deslocamento, acesso à infraestrutura de forma contínua, né? A não ser que você esteja fazendo estágio, tenha meios e fins para você conseguir fazer isso. O senhor não está desincentivando, desencorajando você se você quer fazer outro tipo de trabalho. Eu só digo que, num momento de ensino remoto, a revisão bibliográfica ela tem o maior número de pontos positivos. É isso que o professor Bruno defende, certo? Mas fica a seu critério. Tudo bem? Isso é algo importante de a gente conversar. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, o que eu estava conversando com vocês até agora, de forma um pouco mais prática. Né? A gente tem interesse em algum tema, por exemplo, e eu não sei exatamente como que eu posso trabalhar esse tema. Eu, por exemplo, tenho muito interesse em pesquisar benefícios do ômega 3. Né? Eu tive uma aula de farmacologia e eu achei muito interessante quando a professora falou de ômega 3, os benefícios. Tá? Então eu quero fazer uma revisão bibliográfica sobre ômega 3. Pronto. Já escolhi o meu tema e já escolhi a modalidade de trabalho. Né? Bom, como que eu posso então começar? Vou falar tudo que existe do ômega 3? Não. Eu posso, pela internet, tentar acessar algumas plataformas de artigos e eu posso tentar descobrir o que eu posso falar do ômega 3. Por exemplo, quando eu digito lá as palavras-chave, eu digito lá ômega 3, saúde, eu percebo que o ômega 3 ele traz muito benefícios para a pele e ele acaba prevenindo muitas doenças de pele. Olha que interessante. Eu vou fazer um trabalho, então, que tem 2 pontos-chave. Eu vou fazer um trabalho que envolve o ômega 3 e eu vou fazer o trabalho dos benefícios do ômega 3 contra doenças de pele. Olha que interessante, né? O meu trabalho passa de um interesse que eu tenho, que é o ômega 3, para algo maior, algo mais específico. Eu vou trabalhar com pele e ômega 3. Fazer uma revisão bibliográfica dos efeitos do ômega 3 na pele. Olha que legal isso. Né? Um outro exemplo que eu poderia citar para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, uma planta, né, a erva de passarinho, por exemplo, né, e eu gostaria de extrapolar, entender um pouquinho os benefícios fitoterápicos da erva de passarinho na medicina em geral, na saúde em geral. Eu digito lá erva de passarinho e eu percebo que existe um grupo de bactérias que ele tem uma eficácia muito alta, a erva de passarinho. Então, eu vou fazer, na verdade, uma revisão bibliográfica sobre os efeitos da erva de passarinho, né, na inibição de bactérias gram-positivas. Olha que interessante. Eu estou pegando um tema e eu estou polindo ele. Eu estou lapidando ele para fazer algo bem específico. Quando você pega um tema que é meio geral, assim, você pega ele em linhas gerais e você começa a lapidá-lo, você começa a deixar ele mais específico, o teu TCC ele ganha um ar de sofisticação. Né? E até facilita você a narrar uma história. Tá? Muitas vezes, vocês podem ter percebido isso, porque o professor Bruno já passou por isso, né? A gente, por exemplo, gosta bastante de um tema, certo? E daí você vai conversar com o professor, pode ser o professor Bruno, ou pode ser o teu orientador sobre esse tema. Você começa a falar sobre o tema, o que você gosta, então, professor Bruno? O que você gosta nessa doença de bactéria? Eu penso, puxa, eu gosto de tudo que envolve essa bactéria. Você percebe que a minha ideia, o meu interesse, ele é tão grande que ele vai acabar dificultando um pouco eu trabalhar com ele. Seria interessante se eu começasse a lapidar esse assunto. Peraí, se eu gosto tanto dessa bactéria, será que eu não podia pegar algo específico dela para começar a tornar o meu trabalho mais específico? É isso. É isso que eu proponho a vocês a partir dessa semana. Eu proponho que vocês agora comecem a pesquisar o tema de vocês sobre um ponto de vista mais técnico. Primeiro, ver se vocês vão achar muita coisa ou se vocês vão achar pouca coisa. Se você achar pouca coisa, não é para você se desestimular. Você tem que estar ciente de que o que você vai fazer é algo um pouco desafiador. Será que eu não posso dar uma diluída? Pegar um tema que eu estou vendo que está difícil encontrar coisas, mas eu misturo um pouquinho e eu acabo ampliando a chance de eu achar alguma coisa melhor? Pense nisso. Tá? Pelo contrário, se eu estou pegando um tema que é muito abundante, uma porrada de artigos falando sobre ele, será que eu não posso torná-lo mais específico? Para me facilitar a minha narrativa,
deixar um trabalho mais específico, tudo isso a gente tem que levar em conta. Tá? Beleza, professor. Você falou. E aí? E agora? O que eu tenho que começar a fazer a partir dessa semana? Bom, aqui seguem alguns pontos importantes. Primeiro, sugiro que vocês comecem a prospectar um tema. Então, a partir dessa semana, já é importante você entender o que você quer trabalhar. Que tipo de modalidade de trabalho você quer ter, se é revisão, se na verdade é um trabalho de pesquisa de campo, se é um relato de caso, e qual é o tema. Qual é exatamente, né, a matéria temática, qual que é o conteúdo que você quer trabalhar. Tá? É importante que, para isso, para você se decidir, você comece a ler artigos, acessar portais eletrônicos. Tá? É importante, algo que o professor Bruno falou que você deveria iniciar semana passada e que agora você dê mais prosseguimento, começar a conversar com professores para orientação. Tá? A professora Itiele, que é orientadora do TCC de manhã, e eu, a gente conversou lá com o grupo dos professores e a maior parte dos professores ainda está disponível para orientação de TCC. Não todos. Alguns já chegaram, já pegaram tanto aluno que já meio que, né, não estão mais aceitando. Mas a maioria ainda está disponível. Tá? Não deixe para a última hora, pessoal. É interessante você já começar a se mobilizar agora, porque ó, você está percebendo, a turma é gigantesca. A gente tem dezenas de alunos aqui. Então é importante você já começar a se mobilizar. Né? Outra coisa que você deve fazer essa semana, naturalmente, é responder a questão de frequência, a questão de múltipla escolha, que está lá no AVA, né? Até a próxima segunda-feira, para que você ganhe a presença nessa aula. Né? Como slide final, o professor coloca aqui para vocês o seguinte. Professor, você falou que eu tenho que ler, que eu tenho que pesquisar artigos. Como que eu começo a fazer isso? Bom, eu tenho aqui algumas plataformas que são bastante usadas para você começar a garimpar artigos. Aqui a gente tem os principais portais, as principais plataformas eletrônicas para você começar a ver artigos científicos. Né? Os mais famosos desses aqui são o PubMed e o Science Direct. O PubMed é um artigo, uma plataforma que contém muitos artigos relacionados à saúde biomédica, ciências biomédicas, né? E tem muita coisa também ligada à área farmacêutica. O Science Direct é um excelente portal porque ele contém todas as ciências, tanto da saúde, quanto da vida e as áreas tecnológicas. O Web of Science e os Scopus também são muito bons. Eles não são tão amplos assim quanto o PubMed e o Science Direct. Mas você ainda pode contar com eles. Tá? Professor, eu percebi que a maior parte dos artigos que eu tenho para pesquisa são em inglês. Eu não sei ler inglês, professor. Isso é verdade. Isso, às vezes, pode ser uma limitação para a gente só na cabeça. Ninguém aqui é obrigado a saber falar inglês para você fazer um trabalho de TCC. Hoje, você tem duas formas de você conseguir traduzir um artigo que está em inglês para você fazer seu trabalho. Né? Primeiro, por que o professor está falando em traduzir artigo? Né? A linguagem oficial hoje, que a gente tem na área científica, é o inglês. Infelizmente, é o inglês. Né? Antigamente era o latim, agora no século XX e XXI é o inglês. Isso significa que todos os trabalhos novos que estão saindo da sua área provavelmente são em inglês. Tá? O que você pode fazer para facilitar para você a tradução desses artigos? Você pode acessar esses portais numa conta Google, ou seja, você pode acessar ali pelo Google Chrome ou qualquer navegador, desde que esteja logado com uma conta Gmail, né? E quando você acessa num navegador logado numa conta Gmail, você consegue com o botão direito clicar e pedir para traduzir essa página, certo? Então você tem lá um parágrafo inteiro em inglês, você pede para ele traduzir automaticamente a página e ele traduz para você. Para isso, você tem que estar logado numa conta Gmail naquele momento. Né? Outra forma que você tem é também utilizando o Google Tradutor. Né? Você tem que pensar o seguinte, antigamente o Google Tradutor era uma ferramenta bem limitada. Hoje, o Google Tradutor você tem até em mandarim, se você quiser. Tem francês, russo, inglês, espanhol, qualquer língua que você imagina, você tem lá para traduzir. É uma ferramenta muito boa que aceita até 3.000 palavras por pesquisa. Então, quer dizer, hoje é um pouco desculpa a gente falar que a gente não consegue ler artigos em inglês. Você consegue traduzir isso. Né?
Inclusive, é até um ponto aqui importante que eu digo para vocês, né? Os professores, no ano passado, foram muito rigorosos em termos de não aceitar trabalhos em inglês. Então, às vezes a pessoa trazia um artigo lá de 1800 e lá vai bolinha, de 200 anos atrás, e quando eu perguntava por que ele não trouxe artigos mais recentes, a pessoa falava que não sabia nem inglês. Mas você hoje pode ser um pesquisador de ponta e não saber falar inglês. Hoje você tem o Google para te ajudar a traduzir. Então, hoje não rola muito essa desculpa de não saber falar inglês, né? Sem falar que o professor Bruno vai ter o maior prazer em te ajudar a traduzir artigos se você tiver dúvida. Mesma coisa o seu orientador, tá? Beleza, pessoal. Do conteúdo teórico, era isso que o professor Bruno tinha para conversar com vocês, né? O que eu proponho para a gente fazer na próxima semana? Eu proponho que você pesquise temas, para você já começar a se familiarizar qual que é o trabalho que você quer fazer. Eu proponho que você já comece a investigar um orientador para você, aquilo que a gente já falou, né? E a partir da próxima semana, a gente vai começar a falar sobre o nosso modelo de TCC, o modelo documento doc que a gente vai ter para que a gente comece a fazer nosso trabalhinho de TCC em cima, né? A partir da aula de semana que vem, a gente já vai começar também a falar como escrever o artigo. Eu tenho certeza que muitos de vocês, apesar de já ter feito o projeto integrador há vários anos, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês podem ter dúvidas mesmo, né? Como que eu escrevo, professor? Como que eu não vou plagiar um tema? Tudo isso, como escrever, como referenciar um artigo, tudo isso a gente vai conversar aqui nas nossas aulas. Por isso que é muito importante que vocês não faltem ou que vocês assistam a aula gravada. Tudo bem? O professor Bruno vai, então, a partir de agora, já que ele falou pra caramba, né, disponibilizar todo esse tempo agora para que vocês perguntem suas dúvidas, suas curiosidades. Eu estou à disposição. Podem mandar bala. Professor, para a gente fazer referência, no caso no nosso TCC, pode ser qualquer tipo de artigo para a gente pegar, de revisão bibliográfica ou de pesquisa de campo? Pode ser qualquer um? Pode. A Tainara perguntou uma coisa importante, né? Todo artigo científico, ele é perfeitamente viável de você citá-lo. Pode ser revisão, pode ser artigo de campo, não importa a modalidade. A modalidade é que a gente não leva em conta, né? Eu vou responder agora uma pergunta que muitos ainda vão ter, muitos vão me perguntar, mas é bom já começar a deixar claro desde agora, né? Sempre prefira usar artigo científico do que site de internet, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de ficar citando informações que você encontra em site. É proibido isso? Claro que não. Mas não é aconselhado você fazer isso muitas vezes, né? Se a pessoa começa a ficar tendo mais citação de site do que de artigo, isso desqualifica um pouco o valor técnico do teu trabalho, né? Então, o professor Bruno está falando que não é proibido usar site de internet, mas usa com a maior moderação possível, tá bom? Já a citação, respondendo a tua pergunta, né? Citação de artigo, citação de revisão bibliográfica, isso pode ser feito à vontade, beleza? Beleza, obrigada, professor. Eu tenho outra dúvida. O professor conseguiu perguntar referente até orientador que não seja professor da faculdade? Perguntei. A gente, de fato, o orientador só é possível realmente professor que é da instituição. O co-orientador pode ser de fora. O orientador tem que ser da instituição. Ah, entendi. Então, no caso, no semestre que vem, que vai ser, a gente vai poder publicar o trabalho da gente. Eu posso colocar pessoas de fora também, Sem certo? dúvida. Sem Então, dúvida. eu posso, digamos, ter o orientador da faculdade e o co-orientador da faculdade, e posso ter mais uma pessoa de fora. Com certeza. Essa pergunta que você fez é importante porque muitos aqui eu tenho certeza que vão querer publicar o seu trabalho lá no final do ano, né? Muita gente vai fazer trabalho muito legal aqui, tá? Mas é importante, Tainara, uma coisa. Ficar já muito claro para o orientador que você vai colocar pessoas vão te ajudar no trabalho e que lá no final elas esperam que você coloque o nome delas no trabalho, tá bom? Tá Isso bom, é importante então. porque, assim, é normal da BO, aluno adiciona o aluno ou orientador, né? Vice-versa, não só aluno, o orientador também coloca nome que não foi acertado, isso dá maior dor de cabeça, né? Conversa com o orientador, fica tudo de boas. Então tá bom, obrigado, professor. Nada. Mais dúvidas, pessoal? Por favor, vamos aproveitar o tempo aí. O tempo passa rápido, hein? Professor, uma pergunta meio, né? Você comentou ali do orientador e co-orientador. O orientador seria, no caso,
o professor que eu escolher, e o orientador seria, vamos supor, você que estaria dando essa matéria? Não, vamos esclarecer isso, uma boa pergunta também, né? Olha só, o professor Bruno, ele não é o orientador de todos vocês, ele só é orientador daqueles alunos que já conversaram para a gente orientar, né? Como professor de TCC, eu não sou nem orientador, nem co-orientador. Vocês vão escolher um professor agora, já nesse semestre, né, para as próximas semanas. Ele vai ser o orientador oficial. Ele vai interagir com você no TCC 1, mas principalmente no TCC 2. Certo? Você pode dar trabalho para o teu orientador corrigir agora, que você escolher, nesse semestre, quantas vezes você e ele concordarem, tranquilamente. Mas a maior via de comunicação vai ser entre eu e vocês, tá? O co-orientador vai ser uma terceira pessoa que vocês concordarem, você e o teu orientador, que possam estar ali inclusa no trabalho, certo? Vocês, tem um pesquisador aqui, um colega do estágio, tem um professor aqui que quer participar também, ele pode ser meu co-orientador, professor orientador, entendeu? Daí, se vocês concordarem, beleza, bola pra frente. Bom? Ok, obrigada. Imagina. Deixa eu ver se tem alguém que fez pergunta aqui no mural. Olha, Thalita perguntou, professor, trabalhos que necessitam passar por comitê de ética em meio à pandemia que estamos vivendo, se tornam um empecilho ou um desafio? Posso ser bem sincero, né? Vou responder com amizade e com sinceridade, né? Todo trabalho submetido para o comitê de ética é uma luta. O comitê de ética ele tem uma fila de espera grande, e por mais que a gente tenha um comitê de ética que trabalha rápido e bastante, ainda assim a fila de espera é grande, né? O trabalho na pandemia, sim, tem alguns pontos difíceis, né? Eu digo, como orientador, o semestre passado, por exemplo, eu quis desenvolver vários trabalhos de pesquisa e que o fato de eu não poder ter a infraestrutura indo todo dia lá me dificultou. Eu não digo que é impossível. Ah, o professor Bruno está falando, tá desanimando. Não, se você está afim mesmo, fique aguerrido, vá atrás disso, né? Mas digo para vocês, de fato, tem uns pontos de dificuldade, sim, né? Hoje, 2021, revisão bibliográfica é uma realidade mais fácil. Isso não quer dizer que você deva se desestimular se o teu sonho é fazer um TCC de pesquisa. Tudo bem? Eu acho que isso fica um pouco mais claro, né? Mais perguntas, pessoal. Mais dúvidas aí. Deve ter muita dúvida. A turma é grande, né? Isso que eu quero dizer. Beleza. Então, assim, possivelmente hoje a gente não tem... Tem alguém perguntando, vamos aproveitar aqui, vamos lá. Professor, desculpa a pergunta, imagina. Como eu faço para entrar em contato com o diretor de interesse, já que não estamos indo para a faculdade, né? É o seguinte, Angélica, uma boa pergunta essa que você fez, tá? Vocês têm os e-mails dos professores? Eu não sei se vocês receberam alguma lista com os e-mails dos professores. Você pode ter a liberdade, por exemplo, de mandar um e-mail para ele se apresentando, mostrando qual é o tema que você tem interesse em trabalhar, ou se ele não concorda com esse tema, se ele teria algum tema a oferecer que você tem interesse, entendeu? É interessante você iniciar ali uma linha de diálogo com ele, tá? Se por acaso vocês não tiverem e-mails ou contato, seja lá o que for, vocês podem falar para o professor que a gente pode providenciar isso, a gente pode providenciar um arquivo com e-mail dos professores. Bom, não seja esse o empecilho, ok? Professor. Oi. A nossa representante de turma, Priscila, passou no grupo os contatos de todos os professores. Perfeito. Então, o curso de farmácia, nesse momento, já está com essa listinha, né? Ótimo, muito bom. Então, você já pode, a partir daí, ter um ponto de início, bom? De biomedicina também já tem, vou repassar novamente no... Excelente. 2 cursos proativos, muito bom, pessoal. Então, já estamos aí um dia, né, check, lista de orientadores, ótimo, tá? A Jéssica perguntou, professor, minha ideia do trabalho é fazer uma balança de dados entre homens e mulheres baseado no sistema do meu trabalho. Precisa passar por comitê? Jéssica, precisa. Sempre que a gente coloca ser humano na parada, você precisa passar por um comitê de ética. Ah, professor, mas esses dados que eu estou falando aqui para você são dados que já foram coletados há 5 anos. Mesmo assim,
Mesmo que você já tenha dados que foram coletados, você precisa mandar para o comitê de ética e você vai mandar sobre o seguinte informação. Esses dados já foram coletados. Eu gostaria de ser aprovado, furar a fila. A gente chama isso de dispensa de aprovação. Quer dizer, como a coisa já foi coletada, não vai mais ter envolvimento nenhum ativo, você pode, o senhor está falando furar a fila, é um termo só, né? Você vai passar para uma fila mais rápida. Por quê? O experimento já foi feito, está no passado. Tá? Mas tudo isso tem uma documentação certinha para ser feita. A gente vai falar sobre isso no futuro. Né? Professor, Maiara está perguntando, relacionado a prazos para uma primeira entrega, já temos? Não, nós não temos, Maiara. A gente só vai começar a ter o primeiro prazo a partir da próxima semana. Porque eu só vou passar, o modelinho para vocês a partir da próxima segunda-feira. Né? Eu posso já estimar para vocês que eu vou pedir a primeira entrega do trabalho daqui a aproximadamente um mês. Tá? A gente tem um pouquinho mais, talvez, do que isso. A gente tem bastante tempo. Tudo bem? Não se desespere com isso. A gente vai ter... O primeiro bimestre ele é grande para a gente trabalhar bem tranquilamente. Né? Raíssa perguntou, a gente vai precisar enviar alguma coisa do gênero, que orientador, qual trabalho futuramente? Sim. Eu também vou passar uma data para você me fazer especificamente isso, tá? Por enquanto, nessas primeiras semanas, a gente está só nessa coisa informal de você conversar com os professores de interesse, né? Mas vai chegar um ponto em que você vai ter que me entregar uma ficha oficial. Meu orientador é fulano de tal. Tudo bem? Beleza. Professor, Luiz está perguntando, a próxima semana será o carnaval. Teremos aula? Luiz, uma boa pergunta e o professor ainda não sabe essa resposta. Os professores ainda não sabem essa resposta. A gente só vai ter essa resposta no meio dessa semana. Assim que eu tiver essa resposta, possivelmente o coordenador vai avisar vocês com antecedência, mas eu vou deixar oficializado lá no AVA. Ó, pessoal, essa semana vai ter aula. Ou, pessoal, devido ao recesso, não haverá conteúdo essa semana. Tá bom? É importante você ter perguntado isso para ficar bem oficial. Provavelmente até quarta-feira os coordenadores já terão respondido essa dúvida. Para vocês e para mim também. Beleza? Professor, como você falou ali do comitê que agora, em meio à pandemia, fica um pouco com mais dificuldade. Me deixou um pouco receosa pelo fato de que eu estava pensando em fazer uma pesquisa no meu ambiente de trabalho. Porém, eu posso pegar e fazer uma revisão bibliográfica com artigos desse mesmo tema que eu encontrar pelos sites que você passou? Vamos responder com muita calma seu comentário, tá, Thalita? O professor não quer te desestimular, né? Publicar, passar trabalho para o comitê de ética sempre é um desafio, porque tem muitas pessoas que querem fazer, né? E a fila de espera é grande. Isso, de forma alguma, quer dizer que não é para você fazer. A gente está só no comecinho do ano, né? Você vai ter muitos meses para que o trabalho seja aprovado. Pra você ter uma ideia, as pessoas costumam mandar o trabalho para o comitê de ética ali por maio, junho. Na verdade, junho, tá? Então, pense, a gente está em fevereiro, começo de fevereiro. A gente vai ter muito tempo para preparar nosso trabalho para mandar para o comitê de ética. Não fique estimulado pelo que o professor falou. Mas eu devo ser sincero com vocês. Sim. Que a fila é grande e num ano de pandemia o desafio se torna maior ainda, tá? Então, assim, não fique convencida, não acredite em tudo que o professor fala. Se você quer, tá afim de fazer isso, corra atrás. Converse com o teu orientador, vê se o teu orientador concorda com o que o professor Bruno está falando, né? É interessante vocês questionarem, pessoal. Vocês que estão entrando agora no TCC, não acreditem em tudo que qualquer um fala. Se o professor Bruno fala alguma coisa e você não confia no que o professor Bruno falou, questione, argumente com o teu orientador se o professor Bruno está falando algo que não concorda. Isso tudo é muito importante, tá bom? Ter uma segunda opinião, é isso que eu quero dizer. Né? Vamos lá, a Jéssica perguntou, professor, para passar pelo comitê, não é só fazer a entrevista? Porque, no meu caso, eu iria só usar o programa para ver a porcentagem de mulheres e homens no uso de medicamento. Certo, Jéssica, mas aí a gente tem que destrinchar mais a tua pergunta, né? Essas pessoas que você está falando são do seu trabalho, são de algum lugar? Você teve que fazer alguma pergunta para elas? Tudo depende do que aconteceu. Se essas pessoas vão ter que te responder alguma coisa, alguém mediu a pressão delas, ela teve que falar alguma coisa, foi coletada alguma coisa delas, já tem que mudar para o comitê de ética. Se isso é alguma coisa, um dado que essas pessoas já passaram, e há muito tempo já foi coletado,
mesmo assim tem que passar por comitê de ética. Mas vai passar numa modalidade especial. Os dados já foram coletados, você não vai ter contato novo com ninguém mais, mas ainda assim esses dados serão usados. Por que isso aqui tem que passar para o comitê de ética, professor? Os carinhas já deram os dados deles. Que frescura é essa? Não é frescura. Para você publicar algo que foi fornecido por alguém, a pessoa ela tem que ter a permissão de que aquilo está sendo trabalhado com responsabilidade. É bem complexo isso mesmo. Tá? Tabata está perguntando, se os dados foram retirados dos prontuários, necessita de comitê? Exatamente isso que eu estou falando. Necessita. Como é um prontuário, você tem que classificar na modalidade de dispensa de aceite. Quer dizer, você tem que provar que aquilo lá, você tem que falar, olha, tudo que eu estou pegando aqui já foi produzido em prontuário. Aí você tem que preencher uma ficha chamada dispensa de termo de consentimento. Mas ainda assim tem que passar para o comitê de ética. Perceba como a pesquisa científica é complexa, né, pessoal? Ainda assim tem que passar para um comitê. Né? Professor, você vai abordar certinho como funciona a revisão bibliográfica? Tudo. A gente vai falar tudo sobre isso. Né? A gente vai falar sobre cada uma das modalidades de ou seja, as 3 modalidades. O que é revisão bibliográfica, como eu faço? O que é um artigo de campo, um artigo de pesquisa, como que eu faço isso? E o que é um relato de caso. A gente vai mostrar direitinho como que você faz cada um deles. Bom? Maiara pergunta, desculpa a pergunta. Como é uma matéria, então teremos provas relacionadas ao TCC ou será avaliado ele em si para ele ter uma nota? E se a nota de alguém não alcançar a média? A gente falou isso no primeiro dia de aula, Maiara, mas é importante a gente repetir agora. É o seguinte, não haverá prova de TCC. Ponto. Lá no finalzinho do semestre, o professor Bruno, ele vai dar uma nota baseada em todas as vezes que você submeteu o trabalho para mim, certo? Eu vou corrigir o trabalho uma vez, mando para você com os pontos que você precisa arrumar. Você vai me devolver algumas vezes, e toda vez que eu receber seu trabalho de volta, eu vou corrigi-lo, e eu vou abrir uma pastinha, um livrinho, né, com o seu nome, tipo o livrinho do Papai Noel. Eu vou colocar ali quem que é criança boazinha, quem que é criança má, né, quer dizer, eu vou colocar todos os pontos positivos e negativos que a pessoa está ali se propondo. Tudo bem? Essa nota, esse juízo de valor que o professor Bruno criar, eu vou somar com a nota que os professores vão dar quando eu mandar o vídeo de vocês lá no final. Lembra que o professor Bruno falou no começo dessa aula que esse vídeo que vocês vão gravar é um vídeo que 2 professores da área vão assistir e eles vão avaliar o trabalho de vocês. Então, em outras palavras, vai ser a nota do professor de TCC1 somado com a nota dos professores de uma banca, certo? Essa vai ser a sua nota de TCC. Se o aluno não alcançar a média, a gente vai dar uma nova data para que ele defenda seu trabalho. E se ainda assim ele não alcançar a média, é reprovação. Ele vai ter que fazer o TCC1 de novo. Não vai poder passar para o TCC2 como era no passado. Ele vai ficar barrado no TCC1. Tudo bem? A gente vai repetir esses critérios de avaliação durante o semestre para ficar mais claro. Tá bom? Professor, eu vou... Opa, perdão. Mudei um pouquinho de assunto ali no chat. Tem alunos novos, né, que ingressaram em nossos períodos. Então, deixei meu contato ali para o pessoal de biomedicina, para eles entrarem em contato e a gente começar a colocar nos grupos, né, para eles não ficarem meio perdidos. Perfeito. Duas boas-vindas aos alunos novos. E aqui está o recado da representante, né, mostrando contato para que vocês possam aí entrar no grupo, né, pessoal? Facilita muito a comunicação, tá? Perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ótimo. Claro, vão surgir muitas dúvidas ao longo do... Ah, tem mais uma dúvida aqui, né? Professor, quando não conseguir ver a aula online e tiver dúvidas, pode mandar no seu e-mail? Vocês podem mandar dúvida no e-mail do professor, assistindo a aula ao vivo, assistindo a live apenas, gravada, né? Meu e-mail vai estar sempre disponível para vocês. Tudo bem? Fiquem tranquilos. É minha obrigação ajudá-los sempre que necessário, tá bom? Às vezes o professor, agora que a gente começou a semana oficialmente, né? Às vezes tem uma demora de 24, no máximo 48 horas para o professor responder. Então tem um pouco de paciência só quando demora um pouco, beleza? Mas pode perguntar, não é para ninguém ficar com dúvida aqui não. Certo? Beleza, então. Professor,
Tem mais uma dúvida rapidinho. Por exemplo, assim, eu vou usar alguns dados de um hospital para fazer o meu TCC. Só que não vai ser diretamente com o paciente, vai ser o dado geral. Eu vou precisar passar pelo comitê ou não? Esses dados já foram coletados por um paciente, certo? Não, é mais pela quantidade de pessoas mesmo. Não sei explicar bem ao certo. É que eu tinha perguntado para minha chefe referente a isso e ela falou que, na verdade, que eu não ia precisar passar por um comitê, por ser o dado do hospital geral e não ser destinado, tipo, pelo paciente. Então, eu fiquei meio na dúvida. É importante a argumentação dela, né? Na minha opinião, eu acredito que tem que passar por um comitê de ética. Sempre que você tem um dado derivado produzido por um ser humano, você precisa passar por um comitê de ética. Isso não quer dizer que o professor Bruno esteja certo. É importante a gente debater isso com mais pessoas. Procure conversar, além dela, outra pessoa no hospital para ver se ela concorda. Se ela concordar, perfeito. Né? Não cabe ao professor Bruno julgar qual trabalho é digno de passar ou não, né? Mas é importante isso que você está falando, Tainá, né? Veja com a sua colega, com a sua chefe, com a sua amiga lá dentro, se outros trabalhos já passaram pelos mesmos moldes, né? Uma coisa eu digo, todo dado de prontuário ou todo dado que tem que ser coletado ali na hora, isso precisa do comitê de ética. Se o teu trabalho tem alguma particularidade que não precisa, é importante que fique claro para o pessoal do hospital, tudo bem? Tudo bem, então. Obrigada, professor. Vamos conversando melhor. Se isso não ficar claro, vamos tentar pegar a opinião de outras pessoas aí também. Beleza? Beleza. Beleza, pessoal. Eu acredito que a gente tirou muitas dúvidas, né? Isso é muito bom, muito produtivo. Gosto muito da gente estar nesse papo bem direto mesmo, né? Então, recado, informação final, né? A gente precisa ver se semana que vem haverá ou não aula, pelo recesso do carnaval. O carnaval foi cancelado em Curitiba, mas a gente não sabe se o recesso já estava estabelecido, vai continuar ou não. A resposta já vem no meio dessa semana, né? E outra coisa, se houver aula, nosso tema vai ser o quê? A apresentação para vocês do modelo de TCC, do documentinho oficial das normas, né, que vocês vão ter que fazer, e a gente já vai começar a falar sobre os tópicos, como começar a escrever o nosso trabalho, certo? Eu desejo a todos vocês uma ótima semana de estudos e a gente se encontra lá na próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigado a vocês.